Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero começar dizendo que é uma satisfação estar aqui novamente para darmos continuidade no estudo do livro Estado Vibracional, da Nancy Trivelato. Hoje, nessa quarta-feira abençoada, agora às 7h20 da noite, dia 3 de junho de 2026. Começo sempre aqui agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade da existência, agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores que, junto de nós, desenvolve esse projeto, que me permite a inspiração para estar aqui comunicando com vocês. Dessa maneira eu acabo aprendendo junto com o que eu estou falando, com o que eu estou fazendo, certo? Queria trazer algumas informações antes da gente começar. Que esse vídeo ele deveria ser a respeito do tópico número 4 e número 5, mas eu vou pular esse tópico, estou um pouco atrasado com eles, e vou direto para o tópico número 6. O tópico número 6, para quem tem a mesma edição que eu, vai estar na página 65, tá? E ele é ocorrências do EV, EV que é estado vibracional, né? Então, pessoal, antes da gente começar, vale ressaltar aqui que durante o estudo presencial dessa semana, o pessoal teve muitas dúvidas em relação a temas básicos no sentido de serem temas fundamentais para a gente poder entender o desdobramento que o livro vai trazer. Então, eu vi a necessidade de, no início dessa aula, da gente recapitular, da gente revisar alguns conceitos fundamentais, porque senão nós não conseguiremos extrair o suprassumo do livro, né, que virá a seguir. A gente vai pescar alguns fragmentos, mas o suprassumo possivelmente não será compreendido, pelo menos no potencial que o livro traz. Então, se você já estiver familiarizado com o que eu vou falar a seguir, pule para frente, vá ao que lhe interessa. Caso contrário, se você não estiver ainda familiarizado, ou mesmo se achar que vale a pena uma revisão, fique comigo até aqui. E eu vou começar, antes de entrar no livro, revisando aquilo que eu julgo ser fundamental. Então, vamos prestar atenção, vamos fazer as coisas com calma, vamos tentar abrir o máximo possível, eu vou tentar entregar aqui o meu melhor, tá? Para abrir a questão do tema que envolve o nosso ser e a maneira com que ele está configurado para que a gente possa experimentar a nossa jornada evolutiva, né? A nossa ou de qualquer um. Enfim, vou dar o meu melhor aqui com vocês, tá? Eu fiz aqui uma gambiarrinha para a gente começar, então vocês usem da criatividade para seguir aqui comigo. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, do nosso ser, eu, você e as outras pessoas, então de modo a elucidar como essa configuração ela está formatada, ela foi estruturada, eu trouxe aqui esse esqueminha, tá? Pensem então, foi o melhor que eu consegui trazer, pensem como sendo bonecas russas, na qual essas estruturas elas estão encaixadas umas nas outras. A melhor explicação aqui, e que não tem como eu fazer isso com o que eu tenho em mãos, mas as nossas estruturas elas estão sobrepostas. Então, se a gente fosse fazer de uma maneira a trazer lucidez, né, de uma maneira que fique mais entendível, seria pensar em termos cronológicos para nossa mente, que é analítica, conseguir conceber, né, a concepção do nosso ser na totalidade. Então, didaticamente, pensem assim só, didaticamente falando, eu vou fracionar isso em termos de cronologia para facilitar o entendimento. Então, num primeiro momento, a gente, por exemplo, tem a formação da nossa consciência. Então, tem a concepção da nossa consciência. Essa consciência, para ela traçar a jornada evolutiva dela no universo regido pelo tempo e espaço, é esse que a gente está, que é o universo temporal, então ela irá
utilizar de veículos de manifestação da consciência para poder experimentar os mais diversos planos da realidade. Esses planos da realidade, eles se diferem em termos de base atômica. E essa base atômica, basicamente, os difere em termos de vibração. Eles estão todos sobrepostos, separados por base atômica e separados por vibração. Esse é o ponto X da questão de entender. Então, eles não estão em camadas, eles estão em sobreposição. E essa sobreposição, e aí eu te convido, se o tema estiver difícil, né, a visitar um pouco dos estudos da física quântica, do Hélio Couto, ou às vezes até mesmo a nossa playlist do módulo de expansão da consciência, que vai ter esses temas um pouco mais abordados, um pouco mais detalhados. Então, esses planos eles estão sobrepostos, diferidos por base atômica, diferidos por vibrações. Cada plano tem os seus subplanos, igual a gente tem aqui na fisicalidade. Então, na fisicalidade, a gente vai para o centro, ele tem uma vibe, a gente vai para a periferia, tem outra vibe, e vamos falar que a periferia ela está numa realidade, numa vibração X, e o centro está numa vibração Y, e se eu for ali para o bosque, está numa vibração Z. Então, vamos pensar desse jeito, né? Então, os subplanos mais ou menos assim, seriam essas questões de densidade, tá? Densidades mais densos e mais sutis. Então, a nossa consciência é formada e ela vai precisar se revestir de veículos de manifestação que são apropriados a cada plano para ela poder experimentar a realidade desses planos, porque senão como é que ela vai interagir, capturar, né, trocar informação e outras coisas? Não vai ter jeito. E o que quer dizer esses veículos? Quer dizer assim, de maneira didática. Estou aqui vivendo encarnado na fisicalidade e um dia eu tenho um estalo na cabeça e falo assim, eu quero porque quero agora começar a desfrutar da realidade subaquática. Quero interagir com aquele meio de vida, quero entender dos peixes, quero entender ali das plantas, quero ver aquela beleza da realidade que está lá, porque esse meu corpo ele está apropriado a existir na superfície terrestre, mas ele não está apropriado para realidade subaquática. E eu quero ir nas profundezas, 30 metros, 20 metros, ficar ali, interagir, explorar, e o meu corpo não foi feito para isso. Então, eu vou revesti-lo de uma roupagem apropriada para eu poder estar lá e me desenvolver, nadar, poder respirar. E aí eu posso escolher um escafandro, eu posso escolher uma roupa com cilindros ou qualquer outra coisa que vai me permitir estar nessa realidade, observá-la, interagir, trocar e tudo mais. Então é isso. Então a nossa consciência acaba se revestindo de estruturas apropriadas, veículos apropriados, para que ela possa estar experimentando a evolução dela nos mais diversos planos. Então, quando eu estou falando a nossa consciência, estou falando de nós, o nosso ser. Porque a nossa consciência é a nossa totalidade. Então, tudo isso faz parte dela. Então, vamos lá, didaticamente falando. Então, ela foi formada e aí ela se reveste do primeiro veículo, que é o veículo mental. Tá? Esse veículo mental é encaixado nela. Propositalmente, eu trouxe aqui um copo transparente, porque o veículo mental, ele não necessariamente possui uma forma. Se a consciência, né, quiser, ou seja, a consciência é a base fundamental, é anterior a tudo. O poder da vontade está na consciência, certo? Se eu decido que eu quero alguma coisa, estou disposto a pagar o preço, eu vou construir um resultado, eu vou chegar aonde eu quero. Então,
a consciência, nesse caso, né, se ela estiver aqui sendo manifestada pelo corpo, pelo veículo mental, e quiser moldar esse veículo mental numa forma, num molde qualquer, num modelo humanoide, ela pode, mas não necessariamente o veículo mental tem forma. Então, sabe quando o pessoal fala assim, uma bola de luz, uma consciência em formato de bola de luz, etc. Então, é uma consciência que está ou já vivendo através do veículo mental, no plano mental, ou de alguma maneira ela está desdobrada e coincidida com o veículo mental. E eu vou falar isso aqui mais para frente para ficar tranquilo, tá? Então, o plano mental é esse plano da conectividade. É um plano que mais para frente talvez eu entre em mais detalhes nele, mas se você tiver interesse, vá buscar no YouTube pelo canal do Saulo Calderon. Ele tem inúmeros vídeos lá, principalmente no curso de viagem astral, que ele traz abordagens melhores a respeito desse plano da existência, tá? Então, beleza. Mas os planos da realidade não se limitam apenas no plano mental. Então, a gente tem também o plano astral ou plano emocional ou qualquer outro nome que vocês queiram dar. Um plano da realidade com os seus subplanos, tá? Então, a nossa consciência também se reveste, agora já num segundo momento, de um veículo apropriado para esse plano, que é o veículo astral ou veículo emocional, ou conforme a Nancy traz, é o paracorpo, ou conforme o kardecismo traz, é o perispírito. Tudo a mesma coisa. Percebam que eu estou encaixando um no outro, mas eu reforço com vocês, eles estão sobrepostos. E aí, aqui eu vou fazer um adendo. Então, nesse momento, eu tenho as estruturas sutis do meu ser. Mas, de repente, na minha jornada evolutiva, eu vou precisar encarnar na fisicalidade para poder aprender algumas lições. Ou mesmo, de repente, no momento evolutivo que eu estou, por livre e espontânea vontade, eu decido encarnar por alguma missão. Tá tudo certo. Mas o ponto é, estou aqui, já revestido de tudo isso aí, e vou precisar encarnar. Nesse momento, para eu, como consciência, experimentar esse plano da fisicalidade, é preciso que eu tenha um veículo apropriado também para esse plano da fisicalidade. Que veículo que é esse? Esse veículo é o corpo biológico. É esse corpo material que a gente tem. Só que nós temos nesse momento uma estrutura sutil, energias sutis ligadas às bases atômicas daqui. E aí, o corpo biológico, ele é uma energia muito densa. Uma energia tão densa que o pessoal acaba chamando ele também de energia congelada, né? Energia que está ali numa faixa de vibração mínima possível. Então, para que haja uma conexão entre essas estruturas e esse corpo biológico que está sendo desenvolvido, gerado no útero e etc., existe então a interface energética, que no kardecismo é chamado de duplo etérico, que no ocultismo é chamado de corpo energético. Então, vou fazer um adendo aqui. Essa interface energética ela é composta por dois tipos de energias muito bem distintos. Uma energia, didaticamente falando, da metade dela para baixo, o para baixo é o que vai estar ligado aqui no veículo astral ou paracorpo.
Então, como é um veículo sutil, essa metade dela é uma energia que vai se sutilizando ao ponto de estar conectada com ele. Por que eu estou falando que vai se sutilizando? Eu poderia falar ao contrário. É uma energia que começa sutil e vai se densificando ao ponto de conectar o corpo biológico às estruturas sutis, mas por meio dessa conexão principal com o paracorpo, tá? Então, à medida que ela vai se densificando para poder se conectar com o corpo biológico, existe uma faixa aqui, né, de uma energia que já está tão densa que ela está quase na faixa de vibração do corpo biológico. E ela recebe um nome muito especial, que é chamado de ectoplasma. Então, o ectoplasma, ele é uma parcela dessa estrutura da interface energética, uma parcela das energias existentes na interface energética e que tem um nível de densidade próximo ao corpo biológico. E por isso, esse ectoplasma é fácil de ser visto. Esse ectoplasma, com poucos segundos, qualquer pessoa consegue observá-lo em volta do nosso corpo biológico, numa faixa de um dedo, mais ou menos, de largura, né? E que possui uma coloração branca acinzentada. Então, esse branco acinzentado que a gente vê aqui, principalmente se a pessoa estiver contra a parede, e principalmente se ela estiver discursando contra uma parede branca, se a gente concentrar, facilmente consegue começar a ver, né, um revestimento aqui, um delineamento em volta da cabeça. Como o corpo, no ocultismo, vai chamar de corpo emocional ou corpo astral. O kardecismo vai chamar de perispírito. Nasci Trivelato e o pessoal da Conscienciologia vai chamar de paracorpo. Então, como eu estou trazendo para vocês aqui a sequência, didaticamente, em termos cronológicos, né? A sequência de como a configuração vai acontecendo, e a gente entendeu que o último ponto é a parte biológica, então fica fácil de entender que a matriz informacional que dá norte, molde para a formação do corpo biológico está aqui na primeira estrutura anterior, que é o paracorpo. Então, nas aulas anteriores a gente viu isso aí. A gente viu sobre, entre aspas, a paragenética, né? O GNA, que no ocultismo o pessoal chama. Então, são os registros informacionais que vão nortear a matriz, que vão nortear ali a formação, o desenvolvimento desse corpo biológico. Obviamente que como tudo isso aqui está conectado, tudo isso aqui está sobreposto, à medida que eu vou evoluindo, à medida que eu vou me desenvolvendo com as minhas escolhas, né, com o meu livre-arbítrio, e eu vou moldando a minha personalidade, né, que está sendo influenciado, obviamente, pelo meio, eu acabo fazendo um fator de compensação. Tanto as estruturas sutis acabam influenciando no meu corpo biológico, que pode se reorganizar de uma maneira saudável ou não, perda de saúde, como o meu corpo biológico pode reinformar os campos sutis que se organizam em função dele, tá? O que permite esse trânsito informacional são os chakras que estão contidos aqui na interface energética, tá? Eles permitem o trânsito informacional do corpo biológico para o corpo astral, e os chakras contidos no corpo astral permitem o trânsito da informação dele para o núcleo mental, o veículo mental. Isso está entendido? Esse é o beabá. Isso precisa estar claro aqui na cabeça e aqui no coração de vocês. Por quê? Próximo ponto é falar sobre a jornada evolutiva.
Então, na minha jornada evolutiva, retorno de volta para casa, jornada da iluminação, ou qualquer outro nome que queiram dar, o primeiro ponto é o seguinte: eu vou descartar o corpo biológico. E aí tem a dessoma, ou tem o desencarne, ou qualquer outro nome que queiram dar. Esse corpo biológico também é chamado de soma. Então, dessoma, eu acabei desencarnando, né? Então, beleza. No desencarne, o que acontece? Eu, como consciência, continuo existindo, com as minhas paixões, com os valores que eu tenho, com as minhas crenças e tudo mais. A única coisa que aconteceu é que a minha consciência acabou sendo projetada para as estruturas anteriores. Então, num momento aqui da dessoma, junto com, se for uma dessoma normal, eu já queimo junto toda a estrutura da interface energética. Mas a depender, parte dessa interface energética pode ainda ficar vinculada com o paracorpo. Isso é uma outra história, eu não vou abrir esse assunto agora. Mas vamos lá. Entendendo eu como consciência, então eu não sou esse corpo biológico, muito menos eu sou esse corpo astral, muito menos eu sou o corpo mental, mas eu sou um conjunto, né? Eu utilizo desse conjunto, essa é a minha estrutura para que eu possa desenvolver a minha jornada evolutiva, aprender sobre o amor, aprender sobre um monte de coisas, fazer o retorno para casa. Então, num primeiro momento, fiz minha lição de casa, né? Me transcendi internamente, pumba, descartei o corpo biológico a ponto de não precisar reencarnar mais. Porque a reencarnação, tem uma aula que eu falo sobre isso aí, uma questão puramente de campo eletromagnético. Enquanto o meu campo eletromagnético ele tem uma matriz parecida com a média da matriz do planeta que está encarnado, né, da fisicalidade, então não tem como, né? É uma questão de atração, de magnetismo. Eu vou ter que voltar porque tem pendências ali para resolver. À medida que eu me reformei, que eu me transformei internamente, de maneira genuína, que eu mudei minha vibração a ponto de não ter mais conexão com a fisicalidade, então eu transcendi a encarnação. Simples assim, volto se eu quiser, em missão e qualquer outro motivo que seja, tá? Então, pois bem, cheguei nesse ponto, me transformei internamente o suficiente, pumba, descartei o corpo biológico, descartei a interface energética. Então, nesse momento, estou vivendo ainda minha estrutura com um veículo, né, minha consciência, utilizando de um veículo mental, utilizando de um veículo emocional. Veículo emocional para eu experimentar o plano emocional, veículo mental para eu experimentar o plano mental. O veículo emocional, se ele ainda existe em mim, e ele é dotado de plasticidade, então é um veículo ali que ainda tem algumas paixões, algumas questões emocionais, né, a serem transcendidas dentro de mim. Ele possui forma, né? Então, à medida que eu vou vivenciando, que eu vou me transcendendo, né, trabalhando para Deus, com Deus, né, vivendo a minha jornada evolutiva, chega um ponto que, igualmente o corpo biológico, eu acabo descartando esse veículo e passo a minha consciência a se desenvolver a partir do núcleo mental, a partir do veículo mental, tá? Veículo que não tem forma, a não ser, como eu disse, que queira se projetar com uma forma para poder trocar com os outros planos, com as outras, com os outros tipos de vida que existem ali nos outros planos, ainda evoluindo. Então esse é o beabá, isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Mais do que isso não precisa saber agora. Mas isso aqui precisa. Por que precisa saber disso agora? Porque é o seguinte, se essa estrutura, e eu começo a entender um pouco de energias, como mexer em energias, então chega um momento que de maneira lúcida ou de maneira espontânea, eu posso ter o meu veículo biológico, né, o meu veículo aqui material, eu posso ter ele descoincidido do paracorpo. Então, olha só, a minha interface energética, ela está contornando o meu corpo biológico
Porque lembra, eles estão sobrepostos um no outro. Então, o meu corpo biológico que está refletindo, de certa maneira, meu corpo astral, meu paracorpo, né? Trocando um com o outro. Então, tanto remoldando o paracorpo, como o paracorpo ali redirecionando o corpo biológico, em termos de informação. Então, em algum momento, de maneira lúcida ou não, eu tenho meu corpo biológico descoincidido do meu corpo astral. Nesse momento, então, essa malha energética que envolvia todo esse corpo passa a se condensar numa estrutura, ou seja, condensar que eu estou falando é o seguinte, ela está aqui moldando, ela passa a se aglomerar. Por que ela está se aglomerando? Porque esse corpo biológico está se separando. Então, como ele está se separando, mas ele precisa estar ligado ainda, então a malha biológica que envolvia todo ele começa a se ligar, permitindo essa soltura. E nesse momento que ela vai se condensando, é aquele momento que o pessoal chama essa interface energética de cordão de prata. O que é o cordão de prata? É o condensação, não sei como é que fala, condensamento da interface energética num único ponto, como se fosse um fio. E por que é prata? Porque eu acabei de dizer para vocês qual que é a cor que a gente vê aqui. A cor que a gente vê aqui é um branco acinzentado, um prata. Então, ela que liga, como é ela que liga o corpo biológico no corpo astral, ela vai se tornando um filamento, permitindo essa descoincidência. Nesse momento, a minha consciência, que estava coincidida aqui, ela passa a se descoincidir daqui para se coincidir com o cérebro do corpo astral. E o cérebro do corpo astral, que é chamado de paracérebro. Então, como a minha consciência se descoincidiu daqui para estar aqui, nesse momento, de maneira lúcida, a minha consciência está experimentando esse plano da realidade com esse veículo, enquanto eu ainda estou encarnado. É assim que funciona. Simples desse jeito. Se eu tenho um pouco de bagagem, de conhecimento, e consigo, de novo, trabalhar as energias e questões de foro íntimo para soltar esse paracorpo desse veículo aqui mental, né? Então, eles estão unidos aqui, eles vão se descoincidir. O filamento que liga os dois é chamado de cordão de ouro. Então, uma história para um outro momento. Cordão de ouro que vai estar ligando os dois. Então, à medida que está descoincidindo, esse filamento, né, vai permitindo essa soltura, e a consciência que estava, então, projetada aqui, coincidida aqui, passa a se coincidir aqui, permitindo que, de uma maneira lúcida, ela possa experimentar o plano mental. É assim que funciona. Simples desse jeito. À medida que as experiências vão acontecendo, esses corpos vão se religando de novo. Pum. E a minha consciência, ela acaba se encaixando de novo aqui no cérebro biológico. Então, um ponto que o pessoal perguntou, tá, como que essas trocas de informação acontecem nesse momento? Então, eu estou com a consciência aqui, experimentando o plano astral. Isso é chamado do quê? De desdobramento anímico, tá? De viagem astral, desdobramento anímico, dentre outros nomes. É quando existe uma soltura, uma descoincidência dos meus corpos e minha consciência passa a experimentar a realidade, né, de um outro plano a partir do outro veículo de manifestação. Então, como ela está aqui com o paracérebro, e à medida que volta, que há o encaixe do paracérebro, né,
que eles se recoincidem, ou que eles se encaixam de novo para cérebro com cérebro, pode haver nesse momento a troca, né, do trânsito informacional, permitindo que a experiência possa ser rememorada. Ou seja, o download possa ser feito. Em termos práticos, toda noite acontece isso com todo mundo. Mas por que a gente não lembra? Por um motivo básico. Porque essas experiências são perdidas. Primeiramente, isso o Saulo Caldeirão fala muito, vocês podem ir lá que vai ter um monte de postagem dele a respeito disso. Primeiramente, qual é o nível de lucidez que a gente tem aqui no dia a dia, vivendo no dia a dia, né, dando conta das responsabilidades que nos cabe. Então eu estou escovando o dente. Aonde que está a minha cabeça? Estou prestando atenção no que eu estou fazendo? Estou pensando longe? Estou viajando na maionese? Estou tomando um banho? Estou percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou ali presente, lavando meu corpo, percebendo as sensações, as interações, observando se está limpo ou não, ou estou aproveitando o momento para divagar, para minha mente divagar em pensamentos, num monte de coisa. E no dia a dia, no trabalho, almoçando, estou ali fazendo coisas diferentes, pensando em problemas, em questões diferentes, eu estou presente. Sejam sinceros. E aí vocês vão ver que essa baixa lucidez que a gente tem aqui no dia a dia é a mesma coisa, é a baixa lucidez que a gente vai estar lá nas experiências que a gente está tendo. Então, quando a gente desencarna, nós com nós mesmos vamos continuar sendo aquilo que estávamos sendo aqui, com as nossas crenças, com as nossas verdades, com as nossas paixões, com as nossas mazelas. Não vai mudar nada, não é porque a gente desencarnou que vai mudar alguma coisa. Então, os nossos vícios e tudo continua lá, porque foi o hábito, porque foi o costume, porque foi o jeito que a gente estava vivendo. E modificar isso requer tempo, requer dedicação. Por isso que, para quem entendeu o beabá, é importante que se apresse agora, enquanto encarnado, a fazer essas modificações. Modificações de foro íntimo, então modificar o clima interno, modificações em relação à lucidez, estilo de vida e outras coisas, para a gente fazendo as coisas com calma, com mais atenção, viver no presente, ganhar a lucidez aqui, esse é o ponto fundamental. Porque o próximo passo, quando a gente ganha a lucidez aqui, vai expandindo a consciência, fazendo a reforma íntima bem feita, desenvolvendo a energia, próximo passo natural das coisas acontecer são esses desdobramentos lúcidos, com potencial grande de rememoração, tá? Gente, esse é o beabá, entendam isso. Por que eu estou focando nisso? E agora a gente vai começar a aula. Porque o primeiro ponto que ela traz aqui, ó, no primeiro parágrafo, é o seguinte. EV, estado vibracional, que é um fenômeno. Então, o que é um fenômeno? Ele é uma consequência, e uma consequência de um arranjo de inúmeras coisas. Então, ela vai trazer assim, por exemplo, ele pode acontecer de forma espontânea, e quando ele acontece de forma espontânea, né, a maior parte das pessoas, quando experimenta o EV pela primeira vez, experimenta ele de forma espontânea, e acontece geralmente num estado de relaxamento profundo, que ela está falando aqui, mais especificamente relacionado a experiências fora do corpo. Por isso que eu trouxe toda essa estrutura, para entender essas experiências fora do corpo, para entender como isso é possível, para entender como isso funciona. Tá bem? E aí nessa experiência fora do corpo, em estado de relaxamento profundo, a gente pode experimentar isso aí. Agora, e a lucidez? Para poder lembrar que experimentou. Esse é um ponto fundamental. Então, eu vou falar, nessa condição, o EV se dá quando o paracorpo, ele começa a se separar do corpo, ou quando ele começa a se reencaixar no corpo. Por isso eu comentei sobre tudo isso aí. À medida que está saindo, que ele está descoincidindo, e à medida que ele está retornando, à medida que ele está se recoincidindo. Então, tanto a saída como o retorno tem nomes específicos, mais para frente a gente vai ver, a gente vai estudar, mas não encher vocês aqui com informação mais do que necessário. E aí está falando então, na saída, ela simplesmente começa a dar um vislumbre, né?
é uma descoincidência, é um desalinhamento desses corpos, e o retorno é um realinhamento desses corpos. Tanto numa experiência como na outra experiência, pode ser que a gente experimente de maneira espontânea o EV. E olhem bem para um ponto, quando ela traz a respeito de estado de relaxamento profundo, então para a gente estar no estado de relaxamento profundo, vamos mais além. Como e quando que a gente consegue isso? A gente não consegue isso quando a gente está preocupado, a gente não consegue isso quando a gente está pensando no problema, a gente não consegue isso quando a gente está tenso, quando a gente está... dificilmente a gente vai conseguir se a gente estiver passando por um problema de saúde, por uma questão, né, de todos os tipos. Então, existe um estado íntimo, um estado interno, um estado de consciência favorável para tudo isso aí. E um estado íntimo que requer reforma íntima, que requer certas transcendências, que requer um estilo de vida favorável, que requer certas questões ali resolvidas para a gente poder, então, manifestar esse relaxamento no dia a dia, tá? E aí ela vai falar assim, ó, pessoas predispostas, porque existem pessoas predispostas, né? Não é uma questão, é uma questão de mérito. Essas predisposições, esses dons, eles não vêm ao acaso. Para quem estuda a questão da multiexistencialidade, né? Para quem estuda a questão dos veículos de manifestação da consciência, tudo isso aí, ligado ao paradigma da consciência ou paradigma quântico, entende que tudo é uma questão do que eu fiz em vidas passadas que eu acabo trazendo para o dia de hoje, de maneira lúcida ou não, mas a repercussão e o resultado ele está escancarado, é uma questão de compreender a linguagem, não necessariamente precisa ser uma memória viva, mas eu entendo as facilidades que eu tenho, os dons que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, né? As virtudes, as mazelas que eu ainda preciso, que eu ainda estou vivenciando, que eu tenho dificuldade de transcender. Uma questão de mudar o ângulo que você consegue compreender tudo que está escancarado, né? As sombras psicológicas e tudo mais. Ver que está tudo perfeito, tudo conectado. Então ela vai falar que as pessoas predispostas, elas... aqui, ó. É possível a ocorrência espontânea do EV em situações corriqueiras. Então, quando a gente está, por exemplo, ouvindo uma música e essa música mexe no nosso clima interno e traz aquele estado de plenitude, né, de sentimento, traz aquele relaxamento da mente, e aí a gente tem um vislumbre, a malha energética se arranja, se alinha, o EV espontâneo acontece, né? Que é o fenômeno. Então, um fenômeno produzido por certas condições. Isso é importante que fique claro para vocês. Ou se de repente aqui, ó, quando a gente está se regozijando por causa de uma visão na natureza, então, um estado de contemplação ali, um estado de plenitude por qualquer motivo, de regozijo, brota aquele sentimento, a gente se eleva, a gente se reconfigura em termos de emoção, em termos mentais, em termos de energia. Pode ser então que nesse momento desencadeie o estado vibracional espontâneo. Então vocês estão vendo que o estado vibracional ele não tem a ver única e exclusivamente com as condições energéticas, mas tem a ver com um todo. E esse todo eu preciso entender. E aí ela vai falando também, ou ainda às vezes relaxar após uma atividade física intensa, né? Então o ambiente influencia, as consciências podem influenciar, então ela vai falar assim mais para baixo, às vezes questão da ducha energética, né? A ducha energética que nada mais é um passe extrafísico que eu estou recebendo de um mentor e etc. Então ela vai falar de outras condições, por exemplo, quando a gente está ali absorvendo energia, quando a gente está ali exteriorizando energia. Vamos ir passo a passo aqui. Então, a influência de ambientes ali com energias ativadoras do ambiente ou de consciências com energias ativadoras. Ativadoras positivas, né? Que são energias que vão nos favorecer essa predisposição e a consequência da manifestação desse estado, tá? Então, é um estado que é uma consequência proveniente de certos alinhamentos
dentro desse nosso ser, dentro dessa nossa estrutura. E aí ela vai falar assim, então quando a pessoa está predisposta em um estado de soltura energética e de relativa desintoxicação, então esse termo aqui, vou parar aqui nessa palavra desintoxicação porque é super importante, quando a gente está intoxicado, a gente está preso nos conflitos, quando a gente está preso nos problemas, quando a gente está preso em ansiedade, quando a gente está preso no dia a dia, né, com essas questões materiais. Então as nossas energias elas sofrem com isso aí, porque o nosso estado emocional está desequilibrado, a nossa condição mental está desequilibrada. Então ela resume isso aí num estado de intoxicação. Então ela está falando, né, que precisa de um estado de soltura energética e de relativa desintoxicação para permitir esse alinhamento, né, energético, que é um efeito de ressonância. E aí, e a realização de meditação ou de técnicas energéticas restauradoras diversas, praticadas em condições ou não adversas, podem desencadear o EV de maneira espontânea. Então, uma meditação que vai me colocar no estado de relaxamento profundo, no estado de alinhamento interior, mental, emocional e energética, pode levar isso aí, né? Mesmo ali a questão da acupuntura, ela vai falar mais para frente, né? Então, práticas ali energéticas diversas que podem me colocar nesse estado. Então, percebam, é um estado em específico que depende da harmonia desses fatores, desses outros fatores, e esse estado ele pode desencadear este fenômeno, que é o estado vibracional. E aí, então o EV pode acontecer quando dá absorção consciente de energia, quando a gente está absorvendo a energia da natureza, a energia do sol, a energia das plantas, então absorvendo de maneira lúcida, principalmente, né? Quando a gente está num intenso fluxo, né, me perdi aqui, realização de forte emissão de energias, então a partir de qualquer técnica, estou emitindo energias aqui a partir do reiki, a partir da cura prânica, a partir do jurei, a partir do passe, a partir da própria emissão, sem nenhum cunho de técnica ou qualquer outra coisa. Então quando eu estou emitindo de maneira intensa, geralmente nesse momento também há uma reconfiguração, pode ser que desencadeie o EV, causando então que ela fala tudo isso aí, que vai causar uma renovação e ativação das energias. E ainda a ducha energética que eu te falei, do estado positivo. Geralmente a ducha energética é associada a um passe magnético extrafísico, né? Então mentores, guias, amparadores, etc. ali, dando um passe na gente para qualquer finalidade em específico. Isso pode reconfigurar o nosso estado interno, pode alinhar nossas energias, criar a soltura, a condição interna necessária para desencadear o EV, o estado vibracional. E aí as condições adversas, né? Então essas são as condições favoráveis. O que são as condições adversas que nos distanciam de tudo isso aí? São as condições, por exemplo, de cunho íntimo, conflito, desequilíbrio, distração, preocupação, né? E também externo, que acaba de maneira direta se relacionando com questões de foro íntimo, né? Porque se eu estou sobre uma pressão energética, uma intrusão, um desconforto físico, né, um assédio ali extrafísico, às vezes um assédio até intrafísico, né, pessoas encarnadas ali me assediando, significa porque o meu estado, a minha condição íntima não está legal, ela está abrindo portas, ela está abrindo oportunidade para isso, para eu entrar na vibe da outra pessoa, que está encarnada ou não. Então eu entrei na mesma faixa que ela, eu acabo sofrendo com tudo isso, né? Acabo sendo estimulado a desequilíbrios maiores do que eu já estava. Então, beleza. E aí, em momentos críticos, o que ela fala? Momentos críticos, que é quando a gente está intoxicado energeticamente, é quando a gente mais necessita do EV. Ou seja, ela está falando aqui com a medida profilática ou medida corretiva. A medida profilática é uma medida preventiva, né? Poderia ficar mais claro dessa maneira. Então, por que a gente, de maneira preventiva, necessita do EV?
Porque se a gente está falando que precisa de uma condição de harmonia desse jeito, íntimo, desses meus veículos, essas minhas condições interiores, para poder promover essa consequência, então significa que toda vez que eu estou nessa consequência, esse meu estado, ele pode ser um indicador, né, que eu estou fazendo um bom trabalho íntimo. Então, toda vez que eu me mantenho num bom trabalho íntimo, trabalho equilibrado, eu estou me prevenindo, por exemplo, de intrusões, eu estou me blindando, eu estou criando uma desconexão maior, né, com certas perturbações que existem no plano físico e no plano espiritual, proveniente aí das mais diversas criaturas que existem aí e etc. Agora, como medida corretiva, aí que ela fala que a gente precisava mais ainda, porque se eu estou numa condição desfavorável, o que a gente geralmente está habituado a fazer quando estamos em condições desfavoráveis? A gente permite que o tempo passe para a gente se reajustar, para a gente se realinhar. Esse tempo pode ser dias, pode ser um dia, pode ser horas, e aí durante essas horas, durante esse dia, durante esses dias, nós vamos vivendo uma vida ali medíocre, uma vida ali miserável, uma vida ali que ainda a gente espirra esse lixo, essa intoxicação interior, esse lixo emocional, a gente ainda tem a oportunidade de espirrar isso aí nas outras pessoas. Então ela está dizendo que nesse momento seria o momento que a gente mais precisa e não necessariamente é o momento que a gente mais desenvolve, né, a restauração íntima para poder se recuperar, se recompor e seguir vida. Então é uma questão ali de mudança de chave, né? Uma questão de melhor entendimento para tomar essa atitude. Poxa, eu estou desequilibrado. Será que não é hora de eu dar um tempo? Dar um tempo no meu trabalho? Se é me permitido, se não é me permitido? Dar um tempo, né, de conversar com as outras pessoas, mas me recompor de certa maneira. Me recompor não só em questão ali emocional, em questão mental, mas se eu sei mexer com as energias, eu vou mexer com as minhas energias para poder ter um potencial, ter um ganho maior ainda, tá? E o EV, como ele é vou falar assim, é um antisséptico informacional, um antisséptico ali de intrusões conscienciais, seja intrafísicas, extrafísicas, né? Intrafísicas que estão encarnadas, extrafísicas que estão nos outros planos da realidade. Então, como ele acaba sendo um antisséptico, né, sobre tudo isso aí e sobre nós mesmos, né, porque tem a autoassédio, né, quando a minha perturbação interna quando eu acabo entrando num looping pela minha própria perturbação interna, né, e me piorando o meu estado por mim mesmo, pelos meus desalinhamentos, meus conflitos internos mesmo. Então acaba sendo, o EV ele acaba promovendo, né, uma sepsia, uma reestruturação, que ela vai falar aqui mais pra frente, né? Então, deixa eu ver onde ela fala isso. Ferramenta poderosa, permitir, aqui ó. Na verdade ela vai falar aqui ela vai falar da OLV, que poderia ser outra técnica de energia, né? Mas ela é fundamental, ferramenta poderosa que permite estar no controle da nossa psicosfera. Então, a nossa psicosfera traz todo esse foro íntimo, né? Então, à medida que eu trabalho a energia, eu vou me reequilibrando. E aí, os momentos críticos que as pessoas esmorecem e recorrem a atalhos, ela vai falando da autocorrupção, engodos, né? Não enfrentando desafios, não aplicando o devido esforço, isso é um ponto importante, é muito mais fácil ir para o caminho mais fácil que eu já estou acostumado, né? Porque demanda tempo, demanda esforço, demanda energia, dedicação. Eu parar o que eu estou fazendo, dedicar um tempo para mim, um autocuidado para eu me recompor. E aí ela vai falando o seguinte, então tá bom, eu entendi essas coisas, eu entendi como é que funciona, tudo certinho, e aí eu preciso analisar esse meu avanço. Porque lembra, a gente está falando de uma jornada evolutiva lúcida. Então eu, pelo poder da minha vontade, decidindo evoluir
de maneira lúcida, reformando meu íntimo, me desenvolvendo energeticamente, eu preciso medir esses avanços. Será que tudo isso aí está acontecendo? Será que eu estou avançando ou será que não estou avançando? Porque o que mais se vê por aí, internet afora, são as fantasias. O pessoal tem fantasiado muita coisa, principalmente quando se trata de questões subjetivas ligadas à espiritualidade. Então, para eu sair da fantasia, ou seja, do auto-engano, é preciso que eu meça esses avanços. E ela está falando assim, tem um jeito legal de medir o avanço. Eu vou mexer as minhas energias, seja a partir da OLV, vamos trabalhar a OLV aqui, que é o que ela traz, com o intuito de promover o EV, o estado vibracional, com o intuito de desencadear o estado vibracional. Então, estou num momento legal, estou numa condição interna boa, eu estou relaxando, começo relaxando a minha mente, a gente vai fazer bastante exercício disso, e aí eu começo a mexer minhas energias, Então, o intuito, o objetivo é o estado vibracional, vamos supor. Então, sendo assim, eu, independente do tempo, eu consegui ficar 5 minutos, consegui ficar 10 minutos, consegui ficar meia hora. Fiz o meu exercício. Repercutiu, né, no estado vibracional? Se não, então eu tenho um momento de técnica para 0 de repercussão de estado vibracional. Aí eu repito o procedimento. Aí eu tenho um novo valor. Cheguei ao estado vibracional? Não. Então eu tenho 2 momentos de técnica para 0. E assim eu vou fazendo até que no 20ª vez que eu faço, não necessariamente no mesmo dia, mas vamos supor que eu fiz uma vez por dia. Então no 20º dia, na 20ª técnica que eu fiz, eu cheguei ao estado vibracional. Então eu tenho 20 para 1. Para eu medir o avanço, então as próximas vezes esse número tem que cair de 19 para 1, 18 para 1, 17 para 1, até o máximo potencial que seria 1 para 1. Né? E o Valdo Vieira traz muito isso aí. Chega um momento, né? Depois de pelo menos ali 3 anos, de acordo com o Valdo Vieira, 3 anos de dedicação pelo menos, a gente consegue começar a ter um autodomínio interessante para promover o EV sempre que a gente quer. Então, sim, uma referência aqui para vocês, filtrem tudo isso aí. Mas é esse o jeito de que ela traz aqui para poder medir o avanço. E aí ela vai para a próxima página, a página 67, que são os fatores desencadeantes do EV. Não vou entrar aqui muito nessa questão desses fatores, porque é tudo isso aí que a gente já conversou. Então, a soltura energética natural é um dos fatores que influenciam na facilidade. Não raro, essa soltura é consequência das vivências de projeções lúcidas, rememoradas ou não, ou mesmo de conquistas evolutivas de vidas passadas, né? Então, foi tudo que eu conversei com vocês, isso aí, a pessoa por mérito, né? Encarnou várias vezes, trabalhou com energia, uma vez ela incorporava na Umbanda e o Preto Velho dava passe através dela, outra vez ela trabalhava ligada ao kardecismo e aí recebia também, trabalhava o passe lá, outra vez ela foi uma benzedeira e aí numa outra encarnação foi ligada a técnicas, então trabalhava com ambulatório, etc. Então é mérito, ela foi se desenvolvendo, foi ganhando musculatura. E aí ela traz que esse pode ser um dos fatores, né, para poder desencadear isso aí de maneira mais fácil. E vai falar então dessas, né, na iminência da decolagem lúcida, que a gente já falou, durante a decolagem lúcida, após a recepção de onda de energia, a gente comentou disso aí, ao entrar num campo energético intenso e positivo, seja ali pela questão de uma ducha energética do mentor, seja ali por um ambiente, etc. Então, assim, esse beabá aqui, basicamente lê para pegar as referências, né, ao reentrar no corpo após projeção, então, catalepsia projetiva e etc. E aí, durante a execução de técnica de 3 horas de imobilidade, então tem sim uma série de fatores que ela vai trazer como referência, não acho que é o ponto X da questão, e aí ela vai falar assim da duração e um outro ponto aqui para eu finalizar com vocês que já está dando quase 1 hora. Então, mais comumente, o EV dura segundos ou poucos minutos. Pode ser que ele dure horas, mas mais comumente a gente experimenta esse estado, né, com poucos segundos ou poucos minutos. E é um estado que ela vai trazer aqui, né, as sensações do EV no capítulo 7, então não vou abrir muito esse conceito agora, mas
é o mais comum, alguns poucos minutos, alguns poucos segundos, o suficiente para a gente já perceber uma reconfiguração interna, uma harmonia, uma condição íntima ali muito especial, tá? E aí ela vai falar o seguinte, para a gente finalizar. Eu vou para a última página, 69 aqui. No último parágrafo, no finalzinho dele, ela está falando assim: mas o questionamento é parte do processo científico e as afirmações devem ser aceitas até o limite da nossa possibilidade de constatação ou de teorização. Em outras palavras, eu quero trazer um ponto aqui para vocês. Questionamento é parte do processo científico. Então, primeiro ponto, criticidade. A gente tem que ter criticidade. Hoje o que mais tem aí é informação banalizada, mas banalizada de uma maneira que se a gente não tiver criticidade, se a gente não tiver uma base, a gente se orienta por um monte de besteira, tem por aí na internet, e tá difícil separar o joio o joio do trigo, tá difícil de discernir o que é informação verdadeira daquela que não tem sentido. Então tá tudo muito misturado, desde na parte espiritual, né, na parte ocultista, até, por exemplo, na parte científica. A hora vocês veem o pessoal falando uma coisa, de repente já muda de conceito, de repente já se reinventa. Então, isso tem acontecido com frequência. A criticidade é um ponto fundamental para a gente vencer as crenças limitadoras, não cair no fanatismo. Então, o que ela quer? O que eu quero dizer com isso tudo? Ela vai trazer o princípio da descrença. O princípio da descrença é o seguinte: a gente está em fase que ainda está se desenvolvendo, fase que alguns conceitos, que algumas verdades, que algumas linhas de raciocínio, né, a gente está pegando emprestado de outras pessoas, que a gente traz como sendo referência, que a gente traz como sendo ali autoridades no assunto, e a gente se norteia por isso, né? Então, se a gente pegar emprestado a vivência ou a verdade de uma autoridade e trazer para o nosso dia a dia como verdade absoluta, a gente vai perder a oportunidade de evoluir. A gente pode cair no fanatismo, seja religioso, fanatismo político, fanatismo dogmático, fanatismo profissional, fanatismo de todos os tipos, porque terá só a minha verdade, que ela é muito bem fundamentada para ser a minha verdade, e todo o restante eu desconsidero. Se a gente trazer como uma hipótese, que é o que ela está falando, questiona tudo, e as afirmações devem ser aceitas até o limite da nossa possibilidade. Ou seja, até o limite eu trago como uma possibilidade. Qual que é o limite? A hora que aquilo se mostra para mim como sendo verdadeiro ou falso. Vou chegar lá. Então, vou trazer como uma hipótese. Guilherme está falando aqui sobre um assunto que chama de desdobramento anímico, viagem astral, desdobramento da consciência, qualquer outro nome. Está trazendo aqui para a gente que existe, né, um veículo de manifestação da consciência, que existe outras realidades, que essas realidades ela tem um universo próprio em cada uma, com vida, com seres, com um monte de coisa ali acontecendo, que esses veículos nossos, eles podem interagir, eles podem permitir que eu interaja nessas realidades e possa ver por mim mesmo aquilo que está lá. E se eu ver por mim mesmo, o que acontece? Eu vou dar um cheque daquilo que o pessoal está dizendo por aí que faz sentido e daquilo que o pessoal está dizendo por aí que não faz sentido, porque eu experimentei, eu vivenciei, eu saboreei por mim mesmo, tá? Então, enquanto ele está dizendo que é desse jeito, mas eu não experimentei, eu vou trazer como uma possibilidade. Eu mudo de linha, tem gente que fala que não é bem assim, tem gente que fala que isso não existe. Bom, qual que está certo, qual que está errado? Eu trago os dois como uma possibilidade. Se tiver um terceiro, o terceiro como possibilidade. Vou começar a abrir o tema, criticidade. Então, vou pegar e vou começar a explorar mais e eu vejo frentes diversas se convergem para o mesmo ponto. Opa, parece que então esse pode ser um caminho possível. Analiso de maneira crítica, de maneira detalhada. Tem muito fundamento, tem muito argumento, tem a linha de raciocínio, tem muito nexo, pode ser que é verdade. Estão me dizendo que eu posso experimentar. E aí, eu estou disposto a experimentar? Então eu pago o preço e vou fazendo o que todo mundo está dizendo que precisa ser feito para eu ter minha própria experiência.
até o dia que eu tiver a experiência. Então, até o limite. O dia que eu tiver a experiência, eu vou entender, né? Eu vou conseguir separar o joio do trigo no sentido de, opa, isso aqui tudo é uma verdade, isso aqui tudo existe. O resto ali, fantasias. Fantasias religiosas, fantasias dogmáticas, fantasias de todo, por qualquer motivo que seja. Então, isso que ela está trazendo. Esse é o princípio da descrença. Traga tudo como uma possibilidade, né? Tenha tudo e todos como sendo uma possibilidade, desconfie ao mesmo tempo de tudo e todos, e confirme, né, aquela crença ou aquela verdade por si mesmo quando você constatar a partir das suas próprias experiências. Pessoal, espero que tenha agregado para vocês. A gente vai fechando aqui com 1 hora. Depois eu vou fazer, né, as aulas que faltaram e dar sequência também para a aula posterior, que é a aula de número 7. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo a todos!